Olá para você que acompanha toda semana o Entre Telas. Seja bem-vindo. Nós estamos com Maria José da Costa Oliveira e Daniela Cais. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, Mari, e você? Tudo bem também. Tudo Hoje ótimo. o nosso programa é polêmico. O movimento hoje conhecido como cultura do cancelamento começou há alguns anos com uma forma de chamar atenção para as causas como justiça social e preservação ambiental. Funciona assim. Um usuário de mídias sociais presencia um ato que considera errado. Ele registra em vídeo ou numa foto e acaba postando na sua conta. Com o cuidado de marcar a empresa empregadora do denunciado, autoridades públicas e outros influenciadores digitais que possam amplificar o alcance da mensagem, ou seja, do vídeo, da foto publicada. Em questões de horas, o post é replicado milhares de vezes para o mundo inteiro ver. A má notícia é que o movimento precipita atitudes sumárias para destruir a imagem da empresa ou personalidade envolvida, sem mesmo que a pessoa atacada possa se defender amplamente. Veja só, Zezé, estamos falando novamente de reputação, mas nesse caso parece o efeito dominó, que nem sempre permite uma análise de todos os envolvidos, que podem ser famosos, anônimos ou mesmo uma empresa, uma instituição. Eu queria saber de você como que você avalia este fenômeno que está acontecendo. Oi, Mari. Eu vejo assim que a cultura do cancelamento, né, ela tem um lado importante porque permite a gente não tolerar o intolerante. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo como uma situação assim, de crise complexa, né, principalmente para quem é o cancelado. E também, de outro lado, uma postura que a gente poderia dizer que muitas vezes pode ser precipitada e autoritária de quem cancela, ou mesmo aquelas pessoas que viralizam publicações que são constrangedoras, seja sobre pessoas, seja também sobre organizações. É lógico que eu concordo que há muitos casos que merecem questionamento, né, alerta e até mesmo cancelamento. Porém, a gente pode dizer assim, que esse verdadeiro tribunal virtual, né, porque virou um tribunal virtual, ele tem revelado uma face muitas vezes violenta, né, e uma falta, às vezes, de uma profundidade sobre o julgamento realizado, e o pior de tudo, né, com uma ampla exposição. A gente sabe que é da natureza, nossa natureza como ser humano, julgar o outro. E de um lado, a gente sabe que isso provoca até o nosso esforço para nos tornarmos pessoas melhores, reavaliarmos algumas condutas, né, alguns comportamentos. Porém, eu entendo que assim, a falta e o senso de equilíbrio, ele acaba também manchando, olha só, muito sério, um assunto que a gente falou aqui, que você já reforçou, mancha a reputação de pessoas físicas e jurídicas, né? A gente pode dizer assim. Esse julgamento, ele já levou, inclusive, a gente sabe muito bem, né, pessoas à depressão e até mesmo a outras patologias. E olha que até tem casos que a gente pode exemplificar aí de suicídio. É coisa séria, né? Aí a gente fica pensando, né, se errar é humano, será que damos a chance ao outro de acertar? É uma pergunta aí que eu levanto para provocar. Ao mesmo tempo, será que parte do julgamento que nós fazemos tem apenas relação com a nossa percepção sobre aquele episódio? Então, essas são algumas das perguntas que eu coloco aqui, que eu faço, em primeiro lugar, para mim mesma, mas que eu acho que é importante a gente refletir. Mas aqui eu, assim, levantei mais um lado, que eu diria assim, mais negativo. Eu vou perguntar para a Dani como ela vê, né, o que ela vê de positivo, o lado positivo dessa cultura do cancelamento. Pois é, Zezé, cancelar é um termo forte, né? Eliminar, anular,
riscado caderninho para falar o que a gente fazia, né? Mas há uma finalidade nessa cultura do cancelamento, que é exatamente o que a Mariana falou, chamar a atenção para algumas causas que exigem consciência social. Inclusão, equidade, diversidade, sustentabilidade e todas as questões de humanidade que muitas vezes a gente perde no decorrer da vida, assim, nessa loucura que a gente vive, né? Então, o cancelamento, ele vem como uma possibilidade de vir a ser educação, de educar o olhar, de educar a escuta, de educar a postura no relacionamento, né? Se nós pensarmos, um movimento esse movimento de nulidade, ele é arcaico. Ele já acontecia antes das redes sociais, as pessoas eram impedidas de frequentar, né, banidas da sociedade, né, porque tinham um comportamento ilegal, imoral, ou às vezes fora do convencional, né, então não era aceito, era colocado de lado. Mas nesse momento, o que o cancelamento nos proporciona é a possibilidade de questionar, de refletir, né? E, inclusive, sobre as mudanças necessárias, né? Quando você tem alguma coisa que é inadequada, que você pode modificar, como você falou, né? Será que é possível reparar esse erro, né? E sobre as segundas chances, né? Porque é daí que vem a possibilidade de alguma coisa positiva a partir de um ato tão sério como esse, que é o cancelamento. Dentro do que a gente tem visto, né, nas redes sociais, tem alguns casos muito comentados em que as consequências foram muito sérias, consequências tanto para a moral da pessoa, como muitas vezes com prejuízos financeiros atrelados a essa atitude que foi vista de forma negativa pelas redes sociais. Então, eu também me questiono, né, quando eu falo que a gente tem uma segunda chance, eu fico me questionando, é possível reconstruir uma imagem de alguém cancelado? Como fazer isso, né? Passo a bola para a Mariana, que tem todo o know-how para falar sobre isso. Aí é um assunto, eu falei que era polêmico, né? Já comecei falando que era polêmico, porque é polêmico. O cancelamento, ele vem sempre com essa mensagem, ou esses comentários, muitas vezes nas redes sociais, de ódio, né? De não concordar com a opinião, e a gente tem que abolir essa pessoa, ela não pode existir mais pra gente, a gente não pode mais segui-la ou compactuar com ela, enfim, a internet precisa excluir, né? Eliminar, vamos cancelar essa pessoa. E tem sempre os dois lados, né, gente? A gente sempre tem que dosar. Eu, como jornalista, sempre tenho que ver os dois lados. Tem uns que apoiam e inflam e que querem que a coisa vá mesmo até o final, as últimas consequências. E tem gente que pondera, como estamos fazendo aqui hoje. Vamos analisar, vamos refletir. É a melhor maneira? Dá para fazer ou não dá? Eu acho que precisa do quê? De programas como Entre Telas, né, para a gente refletir, para a gente parar para pensar, porque a Zezé, ao ver o tema, foi refletir, né, Zezé? Né, como você começou a sua fala, eu tô falando de mim, a Dani também, e eu também fui, e quando a gente colocou esse tema, eu falei para vocês, né, olha, eu preciso pensar, porque muitas vezes a gente se envolve com a causa social, como eu disse no começo, né? Ou seja o racismo, seja algum preconceito, algumas palavras, como a Dani colocou aí, de ordem, né? Que hoje inflam com as hashtags, né, nas redes sociais. É preciso refletir, é preciso dialogar e avaliar, pegar pessoa por pessoa, caso por caso, e ver na internet a história dessa pessoa lá atrás. Se é um erro pontual, se foi uma falha envolvida ou sem querer ou não calculada, enfim. Mas tem que analisar a trajetória, o que está lá atrás. Então, é possível reverter. É possível reverter quando se aceita o erro, né? Quando se vem a público e aceita o erro,
e reverter a imagem, claro, com várias ações, com várias estratégias positivas. Porque, gente, Jung já falava, né? Todo ser humano tem um lado, né, claro e o lado escuro. E talvez o lado escuro, por alguma situação, sobressaiu. Eu não estou falando aqui de assuntos sérios, como assédio, como abuso, como crimes, como... Eu não estou falando dessas questões, que a gente presencia muito. Essas não. Essas têm um peso muito maior e muito mais profundo. Nós estamos falando de opiniões, de uma atitude, de uma foto, de um vídeo, de um gesto, de uma fala, entendeu? Sei bem que acompanhando minha começo de adolescência, e os adolescentes são envolvidos, né, com essa questão do cancelamento e apropriação de algumas palavras, de alguns grupos, e eles colocam de uma forma que assim, ó, não é legal fulano, não é legal, mas eles trazem um pouco de reflexão. Acho que a gente tem que aprender um pouco com essa questão digital dos jovens, enfim, de trazer. Mas, Dani, voltando ao que você falou, eu acho que é possível reverter sim, sim. Como eu falei, em caso de opinião de pessoas públicas ou de empresas, é possível sim. Vamos olhar a trajetória. Eu achei muito bem colocado quando você aponta que essa é uma discussão sobre atitudes, sobre opiniões e não sobre atos ilegais, crimes, né? Porque a sociedade nos julga por pequenas coisas, né? E é sobre isso que a gente está conversando. Achei super bacana você ter feito essa pontuação. Observação, né? Porque na verdade, quando a gente, né, vê algumas questões, o assédio, o abuso sexual, o racismo... Não tem defesa, né? Hoje a gente tem, né, Dani, a gordofobia, né? Sim, tantas palavras de ordem que a gente precisa avaliar mesmo o contexto e cada um, e olhar a trajetória, porque a gente sabe muitas vezes que algumas personalidades até vão para esse viés para atrair público, para atrair fama, né? Sim, é aquela contra-publicidade. Exatamente. Agora, na questão das empresas, Zezé e Dani, vocês que acompanham, enfim, as pessoas, né, desse mundo corporativo todo, também é um cuidado maior hoje, não é? A gente acompanhou aí casos de umas campanhas publicitárias, que a gente nem vai comentar, porque senão a gente tem vários casos aqui para comentar, mas a gente sabe que pegou fogo o negócio, né? Uma campanha, enfim, cancela ou não cancela, compra ou não compra o produto, sigo ou não sigo. O consumidor hoje está muito atento a essas coisas, então as empresas também precisam ficar, e muitas vezes elas são cobradas para punir ou para banir o seu garoto propaganda ou o seu funcionário que cometeu atitudes que vão contra as causas que ela prega, ou mesmo causas que são de âmbito nacional, mundial. Então, isso tem sido bastante discutido mesmo dentro das empresas. Aliás, assim, é tudo na base daquela questão da coerência, né? As empresas que elas dizem defender determinados valores, elas têm que utilizar, vamos dizer assim, personalidades para divulgar isso, que também, de repente, tenham essa base, porque seria uma incoerência. E muitas vezes a gente vê situações assim, né? De forma leviana, você faz uma campanha, né? Mas você pega a falta de coerência no processo, porque de fato não foi analisado. É preciso sensibilidade, é preciso atenção, é preciso considerar todo esse cenário que nós vivemos, o contexto. É dali que a gente tira, inclusive, que a gente coloca de oportunidades e ameaças. Se não houver essa sensibilidade, não adianta só querer operacionalizar com campanhas, com ações. Antes é preciso toda uma análise desse contexto. E o quanto é importante, talvez, num fato específico e não na trajetória daquela pessoa, que ela reflita. E que pode até ser uma mudança de comportamento, e ela pode, com aquele caso, ajudar, não é? Ajudar, levar o diálogo, a compreensão,
a partir de um fato que ela passou e ela falou, não, gente, agora eu quero falar sobre isso, me ajudem. Sabe uma coisa de, me ajude, eu errei, vamos junto construir de novo? O recomeçar. Eu acho, seria fantástico. Mas eu vejo isso como um caminho. Já fiz sugestão, inclusive, né, no gerenciamento, né, de situações de crise que pessoas estão vivendo, justamente de compartilhar, né, quando a gente percebe que quer mudar o comportamento, que passou por um momento que ela tirou lição daquilo e que às vezes não tem oportunidade de falar sobre aquilo, acho que é um caminho. Mas é aquela questão. Tem que estar na base, na essência de querer mudar, de reconhecer muitas vezes quando erra, porque senão fica só na base do superficial e não vai convencer. É a tal da autoavaliação, né? Do conhecimento. Ô, Zezé, e vamos a respeito desse tema de hoje, qual a sua consideração final? O que fica? Qual a mensagem aí? Para quem anda cancelando, para quem quer cancelar, para quem é cancelado. Na verdade, assim, eu tenho muita coisa a falar, vou tentar sintetizar. Tá? Eu considero assim, que muitos casos, como a gente até já destacou aí, a Mari destacou muito bem, a Dani também, muitos casos têm revelado uma face cruel de pessoas e organizações, né? A gente até se decepciona. Mas isso, inclusive, mostra esse lado positivo da cultura de cancelamento. Mas temos que reconhecer que há também, né, muitos que defendem a liberdade de opinião e que são os mesmos que mostram excessivamente autoritários e fechados a opiniões diferentes daquelas que defendem. Tem muito isso sobre opiniões de pessoas e que você quer cancelar por conta disso. Tudo que não for de acordo com seus próprios preceitos deve ser ignorado ou atacado ou agora cancelado. Então, eu considero assim, né, para esse fechamento, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Sem que isso signifique, por outro lado, né, que a gente anule as nossas opiniões, os nossos valores, aquilo que a gente acredita, não é isso que nós estamos dizendo, né? Mas só para reforçar, até lembrei aqui de uma questão que é muito importante, eu vou resgatar lá dos primeiros autores de publicações de relações públicas no Brasil, que é o Cândido Teobaldo de Souza Andrade, e que apresentou a diferença entre público, massa e multidão. São agrupamentos de pessoas, né? E a gente geralmente hoje faz essa, vamos dizer assim, o cancelamento, ele é coletivo, né? Não é uma pessoa que cancela a outra. Hoje a gente tem um cancelamento coletivo. E aí eu resgatei que o público, o que é o público como agrupamento de pessoas? Né? Ele está presente ou ausente fisicamente, não necessariamente está no mesmo espaço. É um grupo onde as pessoas têm acesso à nem são capazes de analisar, inclusive, uma controvérsia, um problema, com atitudes e opiniões que são variadas. Nem sempre as pessoas têm a mesma opinião, né? E quanto às soluções a serem tomadas. Pois é assim que a gente considera que a gente pode chegar àquilo que a gente chama de consenso, que é difícil de alcançar, ou pelo menos a um estado de convivência com respeito, né, que está faltando tanto. Já a multidão, né, é um grupo que se forma no mesmo espaço físico, e hoje a gente pode pensar nesse espaço físico como espaço virtual, e que diante de um acontecimento que atrai a sua atenção, ela é capaz de agir, mas muitas vezes de forma sugestionável e irresponsável. Com relação à massa, vou dizer que é um grupo tão grande, tão disperso, né, que ainda que muitas vezes tenha muita polêmica circulando, a massa não tem capacidade de se organizar e de se mobilizar. Então, o que torna a diferença entre o público, o que o público é diferente em relação à massa e à multidão? É que no público, nós participando de um grupo como público, nós temos a possibilidade de análise, de discussão geral, e a gente está procurando uma atitude comum
tá? Que permite aí uma ação conjugada. Então, para fechar, né, eu sei que falei bastante, mas nas redes sociais, olha só, o julgamento individual passa a ser hoje um julgamento coletivo. Em questão de segundos, né, há o lixamento virtual, que em alguns casos a gente já viu, chega ao lixamento físico. E por isso eu considero importante refletirmos sobre isso. Portanto, a minha sugestão é que possamos nos esforçar muito para a gente fazer mais parte de públicos e menos parte de multidões e de massa. É isso. Bem lembrado, Zezé. Você me fez lembrar a tirar pedras, né? Aquela questão de tirar pedras das pessoas, né? Exatamente. Virtualmente. Atirar pedras. E outras situações, né? Sugestionáveis que você vê acontecer, você não tem informação suficiente e você já parte para um julgamento e alguém sempre dá alguma ideia não muito pensada e que pode levar a atos totalmente irresponsáveis. Ô, Dani, e é meio que uma onda, né? Fulano falou, eu também vou. Fulano acha isso, eu curto ele, sigo ele, vou descer a lenha junto com ele. Efeito manada, né? Ou como você falou, efeito dominó. A gente não consegue descobrir nem quem foi que deu o toquinho, assim, a coisa vai longe, né? Eu tô atrás da câmera, né? Eu tô atrás do meu celular. Da tela, isso aí. E é por isso que eu vou bater, então, na mesma tecla do que eu falei antes, que eu acho que é importante que a gente olhe para esse fenômeno do cancelamento como uma oportunidade de educação. E pensando assim, que o cancelamento como um julgamento condenatório e sumário, além de muito cruel, ele nem sempre é justo. E é por isso que a gente precisa, então, reforçar a ideia e a necessidade de debate com crítica, porque esse debate nos leva ao diálogo. Exatamente. E é do diálogo que a gente vai conseguir trazer as soluções. Não é esse polarizado de certo e errado, esquerda, direita, feio, bonito, gordo, magro. Não é isso. É uma coisa mais reflexiva, uma coisa mais profunda, que nos dá a possibilidade de enxergar um caminho do meio. Eu consiga ver essa atitude dessa pessoa por algum outro ângulo e construir isso de um jeito mais positivo, né? Porque se a gente pensar no cancelamento como uma ferramenta de organização social, ela é muito poderosa. Eu gosto muito das coisas que o Emicida diz, e ele fala que com organização o tubarão teme as tilápias. Então eu acho que se a gente souber usar esse poderoso instrumento do cancelamento, a gente consegue mostrar para um número maior de pessoas quais são as atitudes positivas, quais são os comportamentos socialmente requisitados, adequados, né? Para que a gente possa ter uma convivência melhor, para que a gente possa tolerar as diferenças, para que a gente possa respeitar as pessoas com as quais a gente convive, respeitar inclusive as opiniões, desde que elas não sejam ofensivas, agressivas, radicais, né? Então, é por aí. Eu quero fazer parte do cardume das tilápias. É verdade, concordo com você, Dani. No meu caso, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nessa questão de vamos também denunciar, vamos também apontar a partir desse movimento na internet, né, situações que precisam ser refletidas e debatidas num diálogo aberto, ou seja, quando tiver mesmo questões que levantem movimentos justos, as atitudes que algumas empresas não estão considerando, as causas nobres, eu acho que é importante a gente também ter a questão do cancelamento como uma oportunidade de apontar
alguns comportamentos que a sociedade não aguenta mais e não aceita mais. Acho que é por aí. Né? E fazer o oposto também, né? Quando a gente não tem o hábito e precisa criar, de mostrar atitudes positivas, né? Porque se esse mesmo efeito de réplica for trazido à tona, você consegue multiplicar coisas boas, coisas positivas, né? Uhum. Exatamente. Com certeza. É um assunto polêmico, né? Dá pra gente continuar aqui falando no Entre Nossa, muito! Tem muito mais para falar. Exatamente. Estamos todos vivenciando este momento, essa cultura do cancelamento. Vamos refletir, vamos ponderar, vamos avaliar. Aliás, vamos fazer a crítica construtiva. Acho que o caminho pode ser esse, talvez, gente, do meio. Sim, com certeza. E não só criticar, mas elogiar também, né? É bom, bom. O elogio a gente vai postando, multiplicando, compartilhando, né, Zezé? É isso mesmo, com certeza. Mas a gente tem uma tendência a fazer mais crítica do que elogio, né? A partir de nós mesmos. Exatamente. Mas vamos fazer um exercício aí. Eu me comprometo, e vocês? Tô aqui também, presente. Esforço, porque não é simples. Não é mesmo. É diária, contínuo. Meninas, muito obrigada pelo programa de hoje e por você estar aí. Gostou? Não esquece de deixar o seu like, compartilhe, comente com a gente. A gente te espera aqui semana que vem para mais um tema. Vamos debater aqui com você, aí do outro lado da tela. Tchau. Tchau, gente. Tchau.